Olá, eu sou Venâncio Carango e estou aqui para resolver mais um exercício do teste de admissão Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto. O exercício que vamos resolver hoje é o exercício número 3. Resolva a inequação seno de 2x mais 1 maior que 2 cosseno de x mais seno de x. Vocês têm aí as opções de resposta e vocês podem ver que algumas respostas estão em forma de queda. E para vocês resolverem esta inequação, têm que prestar bastante atenção, resolverem com calma para não caírem numa dessas respostas erradas. Como resolver esta inequação? Para resolver esta inequação é bastante simples. Vamos ignorar o sinal maior, vamos substituir por igual e vamos resolver como se fosse uma equação normal. Mas temos que saber que os valores que nós achar nesta equação serão um ponto, prestem bem atenção, este ponto que nós achar pode ser um ponto que satisfaz ou não satisfaz a inequação. Este ponto pode ser um ponto em que a condição passa a ser verdade ou um ponto em que a condição não passa a ser verdade. Então vamos igualar isso mudando o sinal de maior e vamos pôr o sinal de igual. Vamos desfazer o seno de 2x. Seno de 2x é o mesmo que 2 cosseno de x vezes seno de x. Pondo em prática, nós teremos 2 cosseno de x vezes seno de x mais 1 igual a 2 cosseno de x mais seno de x. Passando a expressão 2 cosseno de x mais seno de x da direita para a esquerda, nós teremos 2 cosseno de x vezes seno de x menos 2 cosseno de x menos seno de x mais 1 igual a 0. Pondo em evidência o 2 cosseno de x, nós teremos 2 cosseno de x vezes seno de x menos 1. 2 cosseno de x estará a multiplicar por toda a expressão que tiver entre parênteses, que é o seno de x menos 1, menos seno de x mais 1 igual a 0. Se notarem, nós temos a expressão seno de x menos 1 e temos a expressão menos seno de x mais 1. Nós podemos pôr em evidência, ou seja, meter a expressão seno de x mais 1 a multiplicar por menos 1. Neste caso, nós teremos 2 cosseno de x a multiplicar pela expressão seno de x menos 1 menos seno de x menos 1. Ou seja, o menos a multiplicar pela expressão seno de x menos 1. Pondo em evidência a expressão seno de x menos 1, nós teremos essa expressão a multiplicar por 2 cosseno de x menos 1. Fazendo isso, cairemos nessa expressão seno de x menos 1 a multiplicar por 2 cosseno de x menos 1. Então, nós podemos fazer por parte, sabendo que estamos diante de uma união, devemos procurar os valores que o x terá, ou seja, procurar o valor que x terá, que fará com que a expressão seno de x menos 1 dá 0, ou a expressão 2 cosseno de x menos 1 dá igual a 0. Nunca tentem anular uma das expressões. Se vocês tentarem anular uma das expressões, estarão a matar soluções. E isto não é permitido em trigonometria. Fazendo isso, nós teremos seno de x igual a 1 e
cosseno de x igual a 1 sobre 2. Chegando até aqui, vocês devem procurar os valores que x deve ter, que faz com que seno de x dê igual a 1. E qual é o valor que x deve ter, que faz com que cosseno de x dê igual a 1 sobre 2. Eu deixei um exemplo para o fim da nossa aula. Espero que vocês aprendam muito com este exemplo. O exemplo consiste em criar um quadrado, ou seja, para vocês saberem o valor que este ângulo, qual é o valor que este x representa, que faz com que seno de x dê igual a 1 ou cosseno de x dê igual a 1 sobre 2. Qual é o valor de x? Eu deixei um exemplo para o fim do nosso exercício. E os exemplos são esses. Vocês devem criar um quadrado ou um retângulo e neste retângulo deve ter 3 linhas e 5 colunas. Ou seja, vocês têm que criar um retângulo e dentro deste retângulo tem que ter 3 linhas e 5 colunas. Aqui no primeiro quadrado, vocês vão nomear o primeiro quadrado com uma letra. E neste caso eu vou nomear como uma letra A. Então, na direção do primeiro quadrado, vocês têm que saber quais são os ângulos notáveis. Vão pôr os valores dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são 0, 30, 45, 60 e 90. Depois, neste quadrado, por baixo do A, vocês vão pôr seno de A sobre, ou por baixo, cosseno de A. E por baixo do cosseno de A, vocês vão pôr o tangente de A. Tangente de A. Quando A for igual a 0, nós teremos seno de 0. E quanto é o valor de seno de 0? Vocês têm que utilizar esta regra. O C, neste caso, raiz de C sobre 2. O C vai atingir diversos valores, que são 0, 1, 2, 3 e 4. Quando o nosso C for 0, nós teremos raiz de 0 sobre 2. Raiz de 0 é 0. 0 a dividir por 0 é... 0 a dividir por 2 é 0. Então, quando o nosso C for 0, nós teremos raiz de 0 sobre 2. Raiz de 0 é 0. 0 a dividir por 2 dá igual a 0. Então, nós aqui teremos como seno de 0 igual a 0. E quando o nosso C for igual a 1, nós teremos raiz de 1 sobre 2. Quanto nos dará raiz de 1 sobre 2? Raiz de 1 nos dará 1. Então, nós aqui teremos 1 sobre 2. Então, seno de 30 é igual a 1 sobre 2. E quando o seno de 30, deixa aqui por raiz de 1 sobre 2. E quando o nosso seno, quando o nosso A for 45, neste caso seno de 45, quanto nos dará seno de 45? Seno de 45, vou aqui apagar o nosso 1, é o mesmo que raiz de 2 sobre 2, seno de 45. Então, seno de 45 nos dará raiz de 2 sobre 2. E quanto nos dará seno de 60? Seno de 60, deixa aqui apagar o 2, nos dará raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60 nos dará raiz de 3
sobre 2. E quanto nos dará seno de 90? Então, quando o nosso C for 4, nós teremos raiz de 4 sobre 2. E raiz de 4 é igual a 2. Nesse caso, nós teremos 2 a dividir por 2. E 2, deixa aqui fazer aqui, 2 a dividir por 2 é igual a 1. Então, nosso seno de 90 é igual a 1. E como saber o valor do cosseno? Por cosseno já bastante simples. Vamos imitar o valor do seno da direita até a esquerda, começando da direita, nesse caso do 1 até o 0. Vamos imitar aqui por baixo, na direção do cosseno de A. Então, cosseno de 0 é a mesma coisa que 1, ou seja, o valor do cosseno de 0 é igual a 1. Então, cosseno de 30 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60? Cosseno de 60 é o mesmo que 1 sobre 2. E cosseno de 90 é igual a 0. Então, como vocês podem ver, nós imitamos o valor do seno da direita para a esquerda. Nós aqui na nossa direita, nós temos 1. Nós metemos 1 aqui. Aqui temos raiz de 3 sobre 2. Metemos raiz de 3 sobre 2 aqui. Nós aqui temos raiz de 2 sobre raiz de 2. Aqui também imitamos. Aqui temos 1 sobre 2. Aqui também metemos 1 sobre 2. E aqui temos o 0. No fim, metemos o 0. Quer dizer que invertemos os resultados. Nesse caso aqui temos 1, metemos 1 para o outro lado. É o mesmo. Quer dizer que cosseno de 0 é igual a 1 e cosseno de 90 é igual a 0. E como saber o valor de tangente? Vocês sabem que tangente, deixa eu pôr aqui a fórmula por cima. Tangente é igual a seno sobre cosseno. Então, se tangente é igual a seno sobre cosseno, para vocês saberem o valor de tangente, tem que dividir os valores do seno e cosseno. Quanto nos dará tangente de 0? Tangente de 0 é a mesma coisa que 0 a dividir por 1. 0 a dividir por 1 é 0. E quanto nos dará tangente? Quanto nos dará tangente de 30? Tangente de 30 é o mesmo que fazer 1 a dividir por 2, ou 1 sobre 2 a dividir por raiz de 3 sobre 2. Isto, vocês sabem, regra de fração, nós mandamos o denominador para cima, que ele vamos inverter, vamos passar a multiplicar. Podemos fazer o sistema cruzado, dá no mesmo. Então, isso é o mesmo que 1 sobre 2 vezes 2 raiz de 3. 2 sobre 2 cai, ele nos dá igual a 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, vocês têm que tirar a raiz daí. E para tirar a raiz daí, vocês vão ter que multiplicar a expressão. Deixa eu fazer aqui. Essa expressão 1 sobre raiz de 2 ou 1 sobre raiz de 3 vão ter que, vou pôr aqui do lado, 1 sobre raiz de 3 vão ter que multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3.
isso é o mesmo que raiz de 3 sobre 3. E quanto nos dará a tangente de 45? Tangente de 45 nos dará igual a 1. Por quê? Tangente de 45 nos dará igual a 1 porque raiz de 2 a dividir por 2, raiz de 2 a dividir por 2, ou raiz de 2 sobre 2 a dividir por raiz de 2 sobre 2 nos dará igual a 1. Porque isso é a mesma coisa que fazer raiz de 2 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 2. Isso cai, 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 isso nos dará igual a 1. Então, isso nos dá 1. E quanto nos dará raiz de 3 sobre 2, ou raiz de 3 sobre 2 a dividir por 1 sobre 2? Deixa aqui apagar raiz de 3 sobre 2 a dividir por 1 sobre 2. É o mesmo que fazer raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Cai, cai, isso nos dá igual a raiz de 3. Então, tangente de 60 é igual a raiz de 3. Vocês podem pegar numa calculadora e façam tangente de 60. Tangente de 60 ele vai de certeza que vos dará um número com vírgulas. E se vocês pegarem na mesma calculadora e fazerem raiz de 3, vos dará o mesmo número que tangente de 60. Então, quanto nos dará tangente de 90? Deixa eu apagar, tangente de 90. Isso. Okay. Quanto nos dará tangente de 90? Tangente de 90 é o mesmo que fazer 1 a dividir por 0. Isso é impossível. Não existe. Neste caso, não existe tangente de 90. Por isso que em muitas calculadoras, quando se expõe tangente de 90, ele vem escrito error, porque não existe 1 a dividir por 0. 1 não pode dividir por 0. E quando vocês estão a resolver uma inequação trigonométrica e se na sua expressão inicial tiver tangente, vocês têm que tirar a sua condição de existência. Porque vocês sabem que quando o tangente atinge 90 graus, não existe, ou seja, não existe tangente de 90. Então, quando vocês estiverem a resolver uma inequação, ao tirar a condição de existência, não esquecem de tirar ou quando vocês estiverem a resolver uma equação que contém a expressão tangente, tem que tirar sempre a condição de existência para tangente igual a 90. Então, como não existe, eu vou pintar aqui o quadrado. Não existe. Ele fica avermelhado. Ok. Até aqui estamos de acordo com os nossos valores. Eu vou apagar aqui e vou vos dar outro exemplo. O exemplo é o seguinte. Se nós achamos a nossa expressão estava seno de x igual a 1 união cosseno de x igual a 1 sobre 2. Nós já sabemos que para o nosso seno de x dar igual a 1, o nosso x tem que ser igual a 90 graus. Então, seno de 90 graus dá igual a 1. E para o nosso cosseno dá igual a 1 sobre 2. Nosso cosseno dá 1 sobre 2. Vocês podem ver, 1 sobre 2 é igual a cosseno de 60 graus. Então, vocês vão fazer esse cosseno de 60 graus é que é igual a 1 sobre 2. Então, como as nossas soluções do teste não foi dado em grau,
foi nos dado em radiano, vocês têm que saber converter esses valores de grau para radiano. Como converter de grau para radiano? Muito simples. Vocês têm que saber que 180 graus, se vocês tiverem essa dúvida, podem ir nos meus vídeos passados, vocês poderão tirar essa dúvida. Seno de 80 graus é igual a π. Então, se seno de 80 graus é igual a π, você quer saber qual é o valor de 90 graus em radiano. Então, você vai expor 90 graus, ou seja, quer saber qual é o valor de 90 graus. Então, você vai fazer o sistema cruzado x vezes 180 igual a π sobre 90. O nosso x será igual a 90π a dividir por 180. 90π a dividir por 180, vocês podem simplificar. Simplificando é procurar um valor que vai dividir o numerador e o denominador. Nesse caso, um valor para o numerador e um valor para o denominador. E este valor que divide 180 e 180 divide 90 pode ser o mesmo número 90. Se vocês dividirem 90 para o numerador e 90 para o denominador, nesse caso 90 para aqui e 90 para aqui, vocês terão como o nosso x, terão como x igual a π sobre 2. Então, π sobre 2 é igual a 90 graus. Vou fazer aqui por baixo. π sobre 2 é igual a 90 graus. Se π sobre 2 é igual a 90 graus, nós queremos saber quanto é 60 graus em radianos. Então, vocês querem saber quanto é 60 graus em radiano. Vocês vão fazer 60 é igual a quanto? 680 é igual a π. Vocês têm que notar que o grau tem que estar por baixo do grau. Grau com grau, e o que você quer encontrar, nesse caso eu quero encontrar em radiano, tem que estar por baixo do radiano. Se eu quisesse encontrar em grau, eu tenho que pôr x com grau e radiano com radiano. Nesse caso, convertendo de radiano para grau. Então, vocês vão fazer o sistema cruzado. Isso dará x vezes 180 igual a 60π. Isso nos dará x igual a 60π sobre 180. Vocês podem simplificar isso, procurar um número que vão dividir com o denominador e um número com o numerador. Nesse caso tem que ser números iguais. Qual é o número que vocês vão dividir com o numerador e vão dividir com o denominador? Vocês podem dividir o próprio 60. Vão fazer 60 dividido por 60. Isso nos dará igual a 1. Então, vocês por cima vão ter π e vão fazer 180 dividido por 60. Nos dará 3. Então, quando o nosso seno de x for igual a 1, o valor de x será igual a
π sobre 2. E quando o nosso x, ou quando o nosso seno, ou quando o nosso cosseno de x for igual a 1 sobre 2, o nosso x será igual a π sobre 3. Temos aí os nossos valores, só nos resta pegar os valores e analisar no círculo trigonométrico. Queremos achar os pontos onde o seno, ou seja, os valores de seno, onde a nossa inequação passa a ser verdade. Nós temos que saber, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir nos meus vídeos passados. Vocês sabem, e fazendo esse vídeo eu fiz com o conhecimento que vocês já sabem que neste quadrante o seno é positivo. E neste quadrante todos os valores que o seno tiver também é positivo. E nesse quadrante os valores de seno são negativos e os valores de seno são negativos. Neste quadrante, nesse caso o terceiro quadrante e o quarto quadrante. 90 graus nós sabemos que é igual a π sobre 2. E 60 graus é igual a π sobre 3. Fica aqui. Então, se nós queremos saber os outros ângulos idênticos, porque os valores de seno, vocês viram na tabela que eu fiz, vão de 0 a 90 graus. Quer dizer que daqui, do 0 até 90 graus, eles deram aqueles valores que eu representei na tabela. Quer dizer que os valores de cada ponto até o outro ponto são valores repetitivos. Então, neste ponto aqui, ele tem um valor que é idêntico a 60 graus. Se vocês procurarem bem, vocês podem encontrar esse valor fazendo o seguinte. Podem fazer uma seta até o outro lado. Fazendo uma seta até o outro lado, vocês vão encontrar o outro ponto. Quer dizer que se daqui até o 90 graus, ou seja, de 60 até 90 graus, a diferença é de 30. Se vocês querem saber o outro ângulo, vão fazer 90 mais 30. 90 mais 30, isso nos dará 120. E 120 é igual a 2π sobre 3. 2π sobre 3. Então, vão lançar mais uma seta. E esta seta que vocês lançarem vai ser para baixo. Vão lançar deste ponto até esse ponto. Deixa aqui carregar esta seta para ficar mais bonito assim. Ok. Então, vocês vão lançar uma seta para baixo. Se aqui o ângulo é 180, que é igual a π, e uma volta, ou seja, o círculo trigonométrico equivale a 2π, porque se meia volta é π, π mais π é 2π. Então, o círculo trigonométrico é igual a 2π. Então, nós queremos saber este ângulo aqui, neste ponto. 90 mais 90 é igual a 180. 180 que é igual a π, ou seja, vocês querem saber o valor deste ângulo aqui, que eu já dei o exemplo em outros vídeos, vocês vão fazer π mais π sobre 2. Isto será igual a 3π sobre 2. Será 3π sobre 2. Então aqui nós teremos 3π sobre 2, que é igual a 270. 180 mais 90 é igual a 270. Então 270 menos 30. 270 menos 30, isto nos dará igual a 240.
270 menos 30, isto nos dará 240. Nós queremos achar este ponto aqui. Então, vamos fazer 270 menos 30. Isso vai nos dar 240. 240 em radiano equivale a 4π sobre 3. 4π sobre 3. Então, vamos lançar mais uma seta em direção ao outro ponto. Em direção a este ponto. E este ponto, nós não sabemos ser qual este ponto. E para achar, nós vamos fazer 270 mais 30. 270 mais 30 é igual a 300. E 300 equivale a 5π sobre 3. 5π sobre 3. Então, nós sabemos que neste ponto o seno é positivo. Neste ponto o seno é positivo. Neste ponto o seno é positivo. Neste ponto o seno é negativo. Neste ponto o seno é negativo. Nós sabemos que π sobre 3, ou seja, 60 graus, não satisfaz a nossa... a partir deste ponto, nós damos uma volta no sentido anti-horário, neste sentido, que é o sentido anti-horário, nós vemos que este ponto, a partir deste ponto, a nossa inequação não satisfaz. Eu vou dar aqui um exemplo prático para vocês saberem do que é que nós estamos a falar. Então, vou pôr aqui a nossa inequação, que é seno de 2x mais 1 maior que 2 cosseno de x mais seno de x. Então, onde tiver x, se vocês meterem π sobre 3, vocês vão ver que é a partir deste ponto onde iguala, ou seja, essa nossa expressão, seno de 2x mais 1, será igual a 2 cosseno de x mais seno de x. Se nós substituirmos x para π sobre 3. Então, a partir deste ponto, ele iguala. Quer dizer que deste ponto, ele iguala. Então, como a nossa condição diz que seno de 2x mais 1 tem que ser maior que 2 cosseno de x mais seno de x, ele tem que estar aberto, o intervalo. Então, nós aqui vamos representar o intervalo aberto. Vou fazer aqui por baixo, ele vai ser π sobre 3. Como é uma inequação, ele vai ser π sobre 3 mais 2 kπ, quer dizer que a partir deste ponto ele iguala. O outro ponto onde nós encontramos que ele iguala, é também o π sobre 2. Então, o π sobre 2, que é o 90 graus, a partir deste ponto ele também iguala kπ, ou seja, π sobre 2, 2kπ. π sobre 2, 2kπ. A partir deste ponto, ele também iguala. Então, como ele iguala e a nossa condição diz que ele não deve igualar, tem que ser maior, nós sabemos que esse ponto, ele iguala. Então, essa toda a condição aqui neste ponto que eu acabo de pintar é verídica. Eu vou fazer uma coisa mais bonita, vou pintar em azul. Neste ponto aqui é verídico. Neste ponto é verídico, neste ponto também é verídico. Verificando com 2π sobre 3, vocês vão ver, podem substituir onde tiver x, metem 2π sobre x, vão ver que esse ponto é inválido, ou seja, esse ponto não faz efeito na nossa equação, porque a partir mesmo neste ponto,
essa expressão, essa parte aqui será maior que esta parte. Então, como neste ponto é verídico ou é verdade, acabo de pintar também este ponto. Se nós verificarmos com π, vamos ver que é verídico. Seno de 2x ou seno de 2π mais 1 será maior que 2 cosseno de π mais seno de π. Então, se nós vermos neste ponto, também vai ser verdade. Se nós verificarmos com 4π sobre 3, substituindo x será igual a 4π sobre 3, nós veremos que este ponto também é verdade, o 4π sobre 3. Então, vamos acabar de pintar também. Quer dizer que a partir desses todos os pontos que eu pintei, este ponto aqui, vou pintar com uma cor para vocês terem uma noção mais real daquilo que eu estou a falar. Quer dizer que este ponto aqui, vermelho, se nós verificarmos com este ponto satisfaz, este ponto satisfaz, este ponto também satisfaz, este ponto π sobre 2 não satisfaz. Vamos verificar com 3π sobre 2. Verificando com 3π sobre 2, nós vamos substituir seno de 2π, ou seja, seno de 2 vezes 3π sobre 2 mais 1. Nós veremos que essa parte será maior que esta, se nós verificarmos com 3π sobre 2. Então, esta parte satisfaz. Se essa parte satisfaz, só nos resta se essa parte satisfaz o 3π sobre 2, só nos resta o 5π sobre 3. Verificando com 5π sobre 3, nós vimos que nesta parte ele iguala, ou seja, essa expressão daqui será igual com essa. Então, não pode, a nossa condição não diz que ele tem que ser igual, diz que essa expressão tem que ser maior. Como ele não é maior, então, a partir deste ponto, nós sabemos que esse ponto vai estar aberto, porque a partir deste ponto, se vocês verificarem com o seno de 2π, ou seja, verificarem com 2π, vocês verão que neste ponto, essa expressão aqui, essa expressão é menor que esta. Então, essa expressão aqui é menor, ou seja, essa expressão é maior que esta. E isso não é verdade. Então, a partir deste ponto aqui, a função passa a ter outro comportamento. Então, como solução disso, vocês viram, nós damos uma volta, nós encontramos este ponto aqui, este ponto que não pode existir, vou pintar vermelho, não pode existir. Então, nós começamos daqui, que este ponto não é verdade, viemos até este ponto, começamos a andar, viemos até este ponto, encontramos um ponto que não é verdade. Andamos um pouco, encontramos também outro ponto. Quer dizer que daqui vamos fazer uma união. Deixa eu apagar aqui este ponto. Então, daqui, deste ponto aqui, vamos fazer uma união. Vamos meter de novo o mesmo valor, que é o 2π sobre 2, mais 2kπ, ou seja, 2kπ. Ele vai andar, vai vir, vai encontrar este ponto não interfere na nossa solução, vai encontrar este ponto, também não interfere, vai andando, vai encontrando este ponto, não interfere, vai encontrando este ponto, também não interfere, vai encontrar aqui e ele para. Então, se ele parar aí, ele vai estar 5π sobre 3 mais 2kπ. Então, esta é a solução da nossa inequação. A nossa resposta é π sobre 3 mais 2kπ. Como vocês podem ver aqui, π sobre 3 mais kπ, isto já é uma queda. Então, se olharmos bem, a nossa resposta é a linha G.
Viemos cá na linha G e colocamos um X. Temos aí a nossa resposta certa. Eu sou o Venâncio, estive aqui a vos ensinar a resolver inequações trigonométricas. Tchau e até a próxima.